Bom dia, família. Bom dia, mais um dia na presença de Deus. Eu tenho sendo impelido pelo Espírito Santo do Senhor a continuar fazendo essas pequenas reflexões. Eu não diria estudo, mas sim talvez um devocional, né? Uma reflexão matinal. Quando eu conseguir fazer pela manhã, eu farei. Se não, dependendo do meu trabalho, eu posso tentar ver se consigo fazer à noite. Mas eu gosto mesmo de fazer pela manhã. Mas durante muito tempo eu pensava que eu não tinha muito jeito para coisa e tal, enfim. E Deus, através dos meus amigos, através do pessoal da igreja, me dando muito esforço, me dando muita força, ah, dizendo que de alguma maneira Deus tem trabalhado e tem feito com que eu seja uma ferramenta na mão dele. Então, olha, eu estou fazendo a vontade de Deus através dos meus amigos, né? Do pessoal da igreja que tem me fortalecido e tem me encorajado. Eu vou com isso aí para frente aí. Vamos ver onde é que isso vai dar. Eu espero que possa tocar o coração de muitos, sabe? Que vocês possam compartilhar, né? A minha intenção jamais é ficar notório ou ser visível. Imagina, quem sou eu? Mas é pura e simplesmente para levar a palavra de Deus, porque hoje em dia as coisas estão tão difíceis, né? A vida tá tão chata. Então nós precisamos de Deus na nossa vida cada vez mais, cada vez mais. E o Senhor disse bem explícito na palavra dele, né, que nos últimos tempos ele ia abreviar o tempo, né? Porque o amor de muitos iriam esfriar. E como a gente pode reparar, o tempo, né, nós já estamos praticamente em junho quase, né? O Natal ainda parece que foi ainda há uma semana atrás. Enfim, era só para deixar esse adendo aqui. Eu queria compartilhar com vocês hoje, né, da parte de Deus, uma palavra que está em Provérbios, né? Eu quero ler só um versículozinho, Provérbios capítulo 29, versículo 25, que na minha tradução diz assim: o temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Eu vou repetir: o temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Deixa eu tentar explicar, porque eu também tive que provocar aqui a minha inteligência a entender que como é que o temor do homem vai provocar laço. Porque muitas das vezes a gente ouve na igreja que nós temos que temer ao Senhor, né? Que o temor do Senhor nos faz grandes sábios, né? Ou seja, a palavra de Deus faz meio que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, e aqui no versículo 25 está a dizer que o temor do homem armará laço. Irmãos, se nós voltarmos versículos anteriores, você vai entender bem aí o que esse temor aos homens quer dizer, né? É justamente o tema do título que eu quero trazer hoje na parte da manhã, né? Medo dos outros, né? O temor aos homens é ter medo dos outros, né? E ter segurança em Deus. Então, ou seja, esse medo dos outros não tem nada a ver com o medo do que as pessoas vão fazer em maldade com você. Também é, mas é um temor, é um medo que paralisa. Eu vou tentar explicar. Quem aqui que nunca deixou de fazer algo por medo, entre aspas assim, né? Do que vão falar. Todos nós, meu irmão, já passamos por essa fila aí. Uns ainda continuam presos nessa fila, outros já se libertaram. E é por isso que eu quero trazer essa parte dessa palavra hoje, da parte de Deus, para tentar levar você a sair dessa armadilha invisível, né? Porque o desejo de não ser aceite, ele não escolhe idade, né? Nós falamos isso muito para os jovens hoje em dia,
mas o desejo de ser aceite numa comunidade, né, na sociedade, ela não tem idade. Vai desde o pequeno até a pessoa mais velha, ok? Ou seja, o medo das pessoas funciona como uma prisão invisível, né? Ele entra na nossa casa, ele entra no nosso trabalho, né? Ele entra na escola dos nossos filhos. Meu irmão, ele entra até dentro da igreja, né? E a palavra de Deus hoje, né, quer quebrar esses laços, né? Quer mover de um lugar, né, de ansiedade social, por assim dizer, para um lugar de segurança espiritual. Ao longo desses anos todos os grandes pregadores da palavra de Deus têm sempre dito a mesma coisa. Então, é notório que o Espírito Santo de Deus quer impelir cada vez mais as pessoas a falarem para não temer aos homens, né? Nós temos que temer ao Senhor, nós temos que ter a nossa confiança em Cristo, né? Eu quero dar exemplos no nosso trabalho, quem trabalha fora, né? O medo de se posicionar como cristão e perder uma promoção, ou de estar ali no meio daquela patota, ou de ser ridicularizado pelos colegas. Meu irmão, isso nós temos que cortar um dobrado muitas das vezes, porque é muito difícil você estar no meio secular, no mundo, por assim dizer, e tentar resplandecer a face do Senhor, porque a opressão é grande, a perseguição é grande, né? A falta de respeito, né? De descrédito. Então, o que nós devemos fazer, né? Eu acredito que por palavras, pouco ou nada vai surtir efeito, né? Ao tentar se posicionar. O posicionamento aí tem que ser feito mesmo através do nosso comportamento, né? Da nossa leitura comportamental, por assim dizer, né? Então aí é que a gente vai, de alguma maneira, de pouco a pouco, passando aquela imagem de que nós não pertencemos àquela maneira de ser, né? Na família é a mesma coisa, a pressão dos parentes, né, que não comungam da mesma fé, fazendo com que o cristão ceda a velhos hábitos e para evitar brigas e conflito e contenda e aqueles constrangimentos, sabe? Eu lembro que eu, a minha esposa e a minha filha, nós fomos passar o Natal no Brasil. Meu irmão, o que nós tivemos que nos submeter para poder estar ali, sabe? Porque a gente foi viajar e tal, e para estar no meio deles a gente acaba por estar aqui, porque é família, é matar a saudade. Meu irmão, sangue de Jesus tem poder. Eu quero dizer para vocês que é vexatório, sabe? Não é que a gente, como eu posso dizer, não é que a gente concorde com aquilo, mas a gente acaba participando de um vexame, de um escárnio, sabe? Então nós temos que nos posicionar. As pessoas têm que entender de uma vez por todas quem nós somos em Cristo. E se elas quiserem nos aceitar, meu irmão, que aceite. Se não, eu temos que nos posicionar. A gente tem que apertar um ponto final desse teclado e entender que nós temos que nos preocupar com o que Deus vai pensar de nós. Não é o que o fulano A, o B ou C vai pensar, o que o meu patrão, o que o meu colega, o que os meus primos, enfim, são tantas as situações que gera para nós um desconforto que quase que acabamos por viver uma vida ambígua, ou seja, é uma vida assim aqui e outra assim do outro lado, né? As redes sociais, como nós podemos ver, né? A busca incessante por validação, onde a nossa paz passa a depender do humor dos outros comentários, né? Tem pessoas que passam a vida vendo o que o outro está comentando sobre alguma pregação, sobre algum comentário. Tem gente lendo comentário do comentário, sabe? Isso é uma coisa que leva a gente à loucura. É por isso que os psicólogos hoje
tem a agenda cheia, a psiquiatria está cheia, porque tem muita gente precisando, está enlouquecendo, porque acaba por tirar uma confiança que devia estar na rocha, que é o Senhor, para poder estar no mundo, nessa sociedade perdida, que não oferece nada para ninguém, né? E o perigo espiritual está aí, quando nós tememos mais as críticas do homem do que o julgamento de Deus. Aí nós começamos a entrar num caminho apertado, porque nós começamos a negociar nossos valores e a nossa fé. Meu irmão, aí é perigoso. A partir de um momento em que você negocia, por assim dizer, a sua conduta, o seu caráter, os seus valores, aquilo que você acredita, aquilo que você professa, aí já começa a ter uma gravidade ainda maior, né? Porque você está a fazer como Pedro, você está a negar Jesus Cristo no momento X da questão, sabe? E nós não podemos entrar por esse caminho, né? A confiança no Senhor não é uma atitude passiva, né? Onde nós devemos cruzar os nossos braços e esperar. É uma decisão ativa, né? Colocar a nossa âncora no lugar certo. Por quê? Porque as pessoas mudam, meu irmão. As pessoas mudam. O que nós falamos hoje nem deve se escrever, porque amanhã já vale outra coisa. Haja vista os contratos hoje em dia que são quebrados, né? Haja vista que hoje em dia nada funciona. Antigamente só o fio do bigode valia alguma coisa. Hoje já nem contratos assinados e registrados em cartório vale alguma coisa. As pessoas mudam, mas Deus não muda, né? Deus é imutável. Ele é ontem, hoje e amanhã a mesma pessoa, o mesmo Deus, e fora dele não há outro. Então nós temos que colocar a nossa confiança no Senhor, entender que Deus está no controle, Ele gera a nossa vida, mas para deixar Deus gerir a nossa vida, temos que colocar a nossa confiança nele, né? Confiar no Senhor significa educar os nossos filhos segundo a palavra. Muitas das vezes a gente fala, o filho do pastor A, B ou C não está na igreja, saiu da igreja, olha lá. A palavra de Deus diz que nós devemos, né, incutir nos nossos filhos a palavra de Deus, para que na velhice, quando ele estiver adulto, ele não se vai desviar, ok? A palavra de Deus não disse para a gente deixar filhos tapados, burros, ignorantes, espiritualmente falando, porque tem que ir à igreja todos os dias. A igreja nunca vai salvar ninguém. Por isso é que a palavra de Deus diz que nós devemos ensinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, não na igreja. Ir à igreja faz parte do crescimento espiritual de todo mundo, onde a eclésia se reúne para prestar culto a um só Deus e não a outro. Amém? Então, ou seja, nós temos que entender que, embora as pessoas sejam que é antiquado, que não é assim, significa que quando nós confiamos no Senhor, nós gerimos o nosso negócio com honestidade, né? Mesmo quando todos dizem que para subir na vida tem que trapacear, o verdadeiro jeitinho brasileiro. No Brasil costuma-se utilizar muito esse termo, né? O jeitinho brasileiro. É o jeitinho de tirar vantagem, ok? Eu quero terminar essa palavra entendendo que a nossa confiança tem que estar em Deus. O nosso testemunho tem que estar em Deus. Vire as costas ao que as outras pessoas pensam. As outras pessoas não te dão salvação, não te levam a lugar nenhum. Muito pelo contrário, nos afastam da presença, da vontade de Deus. Amém? Vamos buscar o selo e a aprovação de Deus, que nos vê em secreto, e não dos homens. Amém, meus irmãos? Então, eu quero orar, pedindo ao Senhor ousadia, sabe?
que a segurança em Deus cura a ansiedade de tentar agradar a todos o tempo todo. Isto é uma tarefa além de impossível e exaustiva. Senhor Deus e Pai, eu trago a todos nós, Senhor, eu encabeçando, Senhor, esta fila, que o Senhor possa nos dar um espírito de ousadia no mundo, intrepidez, que nós não nos venhamos nos vergar às vontades, às falácias desse mundo. Nós temos um posicionamento com o Senhor, onde nós professamos a nossa fé na igreja, nos curvamos à tua santidade, o teu poder, a tua graça e glória. E muitas das vezes no mundo, Senhor, nós esquecemos, ou nos desviamos, ou fazemos como o teu servo Pedro, negamos aquilo que acreditamos. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, da nossa alma, e que nos fortaleça todos os dias, para que a gente compreenda, entenda, permaneça na caminhada, sem titubear, sem ir por caminhos tortos no nome de Jesus. Que o Senhor possa nos dar mais um dia abençoado, em o nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a todos e que nos dê clara evidência de nossas decisões e atitudes perante a sociedade.